Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal do Professor Arthur Feital. Hoje eu vou falar, na verdade, sobre um assunto muito polêmico, que é a questão do PCP, do Planejamento e Controle da Produção. Falar um pouquinho a respeito sobre a cronoanálise e o estudo de capacidade produtiva, tá? Antes da gente começar o conteúdo, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe com os amigos, Se inscreva aí nas minhas redes sociais, se inscreva no canal, enfim, Ajude o professor também, que a gente possa divulgar mais conteúdo e que a gente consiga explicar coisas que muitas vezes fica vago durante a sua faculdade, ou você não consegue aprender esses conceitos de uma forma um pouco mais prática, tá? Cronoanálise, pessoal, é um tema que geralmente gera muita polêmica, tá? Principalmente, eu vou explicar de uma forma óbvia, que existem variabilidade dentro do processo produtivo, Então, por exemplo, se eu tenho um processo, por mais que ele seja automatizado, ele vai sofrer aleatoriedade, por exemplo, de defeitos em máquina, Então eu vou ter que provavelmente calcular MTBF e MTTR, Se esse processo ele for mais manual, o usuário ele nunca vai cravar esse tempo, tá? Então, por isso que quando a gente fala de uma cronoanálise, a gente precisa de apontamento de ordem automatizada, tá? Esse apontamento de ordem automatizada faz com que a gente tenha retroalimentação dos dados, Eu já participei, já trabalhei em diversos lugares e eu vejo aí que a gente coloca a figura do ser humano para medir o desempenho de outro, Ou seja, eu vou colocar o cronoanalista, vamos assim dizer, para poder medir o desempenho de um operador. Primeiro que essa situação ela é um pouco desagradável, do ponto de vista do operador. Imagine se você no lugar dele, uma pessoa ficar te medindo ali, enfim, E o fator humano, óbvio, tanto da pessoa que vai fazer o processo de cronoanálise e tanto da pessoa também que vai estar sendo medido, Então ele pode reagir de diversas formas. Uma pessoa mais preocupada vai querer fazer o processo de forma mais rápida. Uma pessoa mais inteligente, não mais inteligente, mas vamos assim dizer, do ponto de vista mais esperta, ela vai fazer essa operação de uma forma mais devagar. Então, quando você coloca algum sistema em que você consegue ter esses inputs automatizados, ou que o próprio operador dá o start na ordem de produção, na OP, eu acredito que isso acaba se tornando uma cultura da empresa, então acho que isso fica mais fácil, tá? E quando a gente tira numa amostragem só, existem diversos erros. Antes, então, eu quero mostrar a vocês, esse é o software Minitab, tá? É um software de estatística. Estatística para mim, como várias pessoas já seguem aí o meu canal no YouTube, estatística para mim é de suma importância dentro dos processos industriais, Eu tenho esse livro, eu não canso de indicar ele, eu não sei assim pelo efeito do chroma key, tá, pessoal? Por causa do fundo verde aqui, se vocês vão conseguir ver de forma correta, mas esse livro é formidável, tá? Então, Ciência da Fábrica para Gestores, tá? Se vocês puderem, óbvio, comprem este livro. Esse livro vai falar um pouco sobre a variabilidade dentro do sistema produtivo. Eu vou mostrar de duas perspectivas aqui que vocês vão entender. Olha só, se eu pegar aqui, nós temos a amostragem de um processo, tá? Um processo qualquer. Então, eu estou considerando em segundos aqui, a unidade para a gente não vai fazer diferença. Então, você pode perceber que o usuário ele faz em vários tempos, Uma hora ele faz mais rápido, uma hora ele faz mais devagar, seja porque ele tem que abastecer a máquina, ele tem que fazer o setup da máquina, enfim. Ele nunca vai cravar o tempo médio. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir em estatística, tem diversos cálculos dentro da estatística, mas eu vou pegar a estatística básica aqui e vou fazer a exibição da estatística descritiva dele. Então, basicamente, eu vou pegar aqui o tempo de processamento, dei um duplo clique aqui e vou dar um OK. Reparem o seguinte, que nós temos uma média de 24, quase 25, e nós temos um desvio padrão de 3. Geralmente, processos, ele tende a fazer a curva de Gauss ou a curva normal. O que significa normal? É porque, basicamente, a maioria dos processos tendem a uma normalidade. O que seria a normalidade? A gente trabalhar sobre uma média e ter um desvio. Ou seja, a gente vai fazer um pouco acima, às vezes, e às vezes um pouquinho abaixo. E aí tem aquela perspectiva do elogio,
quando você trabalha, tem um desempenho um pouco maior, um dia você desempenha melhor, ou seja, faz as atividades de uma forma mais rápida, o seu patrão vai te elogiar e depois você volta à normalidade e ele fica chateado porque não compensou esse elogio. Mas não tem nada a ver isso, é porque de fato, nós seres humanos, em algum momento a gente trabalha com um desempenho melhor mesmo. Vamos só ver se esses dados tendem à normalidade. Como que a gente vai fazer isso? Ó? Eu vou pegar aqui, ó, gráfico, e vou pegar um histograma, tá? Ó, então gráfico, o histograma. Eu vou pegar um histograma simples, tá? A minha fonte é o tempo de processamento também, né? Tempo de processamento. Se eu der um OK, olha só que interessante. Deixa eu ver o gráfico aqui, ó. Reparem que ele tende, né, a ser uma curva normal. Ó. Ele tende, os dados estão distribuídos de forma normal, tá? Então o que eu vou fazer aqui só para vocês entenderem, tá? Olha só que interessante. Basicamente, quando eu faço uma cronoanálise, eu poderia, por exemplo, se eu for fazer uma amostragem só, tá? E aí vocês vão ver, por que isso não é benéfico, né? Se eu estou tirando apenas por uma amostragem, pode ser que no momento da minha coleta eu tiro nesse ponto aqui, ó. Então eu estou considerando em um processamento que o usuário vai fazer com média de 25, ele faz com 21. Então eu já estou perdendo tempo no processo produtivo, né? Ou seja, eu já estou colocando acima, eu já vou programar acima. Se eu programo a minha capacidade acima, o que isso vai gerar? Isso vai gerar estoque dentro do processo, né? Que é o que a gente chama de WIP, né? E quanto mais aumenta esse WIP, para mim fazer uma programação da produção depois fica mais complexo, porque eu não consigo terminar o serviço anterior, novos pedidos estão chegando na indústria, e isso vai fazendo com que isso vai gerando um gargalo no processo inteiro, tá? Beleza. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Só para vocês perceberem, existe um gráfico de distribuição de probabilidade, tá? Eu vou pegar ele aqui. Eu vou pegar aqui, ó, esse, ó, visualizar probabilidade, tá? Vou dar um OK. E o seguinte, qual que é a minha média, né? Eu sei que é uma curva normal, mas qual que é a minha média? A minha média é de 25 e eu tenho um desvio padrão de 3, né? Eu tenho um desvio padrão. Qual que eu vou fazer minha área sombreada aqui, ó? Eu vou pegar a ponta mais à direita, né? A lateral direita, ou seja, aqueles tempos maiores de processamento. Eu vou pegar aqui 10%, ó. 10%. Vou dar um OK. 10% das minhas atividades, ou 10% das vezes que eu for fazer esse processo, eu vou fazer acima dos 28, né? 28 minutos, 28 segundos, que seja. A unidade aqui você tem que padronizar, tá? 28, tá vendo? É interessante isso, porque a gente sempre vai ter uma oscilação. Beleza. Então, pessoal, o que eu quero sugerir a vocês, é óbvio, né? Isso vai depender de empresa para empresa, né? Mas hoje o sistema de informação, nós estamos chegando num nível em que não está ficando tão caro para as empresas e dados é muito importante para ela, né, medir o desempenho. O meu conselho, né, fica aí para você fazer um estudo de capacidade produtiva que você não coloque, obviamente, não coloque média, tá? Nem média e nem uma amostragem única, 2, 3, não. Por isso que eu aconselho a você procurar sistemas de informação em que você consegue fazer a coleta da informação automatizada ou, quiçá, o operador dá o start e o end na ordem, né? Ou seja, o início ele crava lá quando ele começa, então o computador ele vai registrar, né, o início e o fim daquela ordem produtiva, porque você vai ter vai ter sempre retroalimentação de como você está fazendo os itens, tá? Então, esse é o meu conselho. Eu vou mostrar a vocês, através do Flexim, né? Através do Flexim, como é que a variação, né, dentro desse processo vai interferir no resultado produtivo de um dia de produção, tá? Vocês vão ver que interessante. Então, variabilidade vai interferir dentro do processo produtivo. Mas na indústria que eu trabalho não tem variabilidade. Dificilmente, tá? Eu, por exemplo, venho de muitos anos aí da indústria moveleira. São vários processos subsequentes, né? Vários roteiros de fabricação, peças diferentes, né? Então, atividades que são um pouco mais manuais, então não vai ter como eu cravar esse tempo, tá? Olha só, eu vou abrir aqui o Flexim. Eu vou abrir aqui para vocês verem o Flexim, tá? É um software de simulação, assim como o Software Arena. Você acha aqui no meu canal também algumas informações aí, alguns vídeos, enfim, tá?
Eu vou aqui abrir um novo modelo. Reparem que ele já traz cravado, né, as unidades que eu quero trabalhar, metros, litros, enfim, né, se você for trabalhar com alguma coisa relacionada em vase. Enfim, vou dar um OK aqui. Ó. Vou dar um OK. Eu vou criar dois processos primeiramente, só para vocês compararem junto comigo, tá? Eu tenho o source, que é onde eu vou programar os meus itens, tá? Eu tenho o meu source. Então eu vou colocar duas linhas produtivas aqui, tá? Ou seja, eu vou programar duas produções, né, os itens. Eu vou colocar aqui um buffer, que seria uma fila que vai esperar, os itens vai esperar para ser processado, tá? Só para vocês entenderem. Eu vou colocar dois processos no primeiro momento. Ó. Processor 1, ou seja, que é o processo que vai ocorrer de fato, e o processor 2. Né? E vou colocar aqui uma finalização desses itens. Tá? Ou seja, aqui é o final da minha simulação, ou seja, como se esse item tivesse já ido para o cliente ou para o meu estoque final, já estivesse pronto. Tá? Isso aí vai depender da modalidade, né, da modalidade de produção que você vai trabalhar. Alguns para estoque, alguns sob encomenda, enfim. Isso aí são conceitos básicos, vamos assim dizer, né? Eu vou fazer a conexão, tá? Reparem aqui em cima, o A, ele faz conexão de fluxo dos objetos. Ou seja, esse item vai chegar do source 1, vai esperar a ordem para poder ser produzido, vai para o processamento e do processamento ele vai para o fim da ordem, né? Para o fim do processo. Estou considerando uma máquina só. Mesma coisa aqui, ó, A pressionado. Reparem que a corrente aparece. Vai do source 2 para a fila 2, da fila 2 para o processor 2 e da processor 2 para o fim da simulação, né? Para quem usa o Arena, né, basicamente a gente tem a figura aqui do Create, aqui, né, nós vamos ter a figura do Process e aqui nós temos a figura do Dispose. Só que eu acho que uma vantagem que o FlexSim tem é que a gente consegue de fato ver a animação, tá? Lembrando que nós temos também, essa versão é uma versão, vamos assim dizer, não é uma versão paga, então você tem um limite de 30 blocos, né? Então eu já usei 9 aqui para vocês verem. Ó. A gente tem essa limitação e, claro, vale muito a pena aí vocês procurarem a FlexSim, flexsim.com.br. Eu já tive a oportunidade aí de fazer 2 treinamentos, me acrescentou muito aí, tá? Vale muito a pena vocês procurarem. Aí olha só para vocês perceberem então. Eu vou colocar esse processo aqui, ó. Esse processo nós temos aqui, quando eu clico nele, ó, um clique só, reparem que aparecem as propriedades do bloco, vamos assim dizer. Eu vou considerar a unidade de 25 segundos mesmo, só que aqui ó, eu vou colocar a média. Então eu cravei 25, tá? Cravei 25 como a média. Nesse processor 2, eu vou colocar a distribuição normal, porque aqui o sistema ele vai ter uma semente aleatória, né, de gerador de números aleatório, que ele vai considerar a probabilidade de ocorrência, né? Então, se eu pegar aqui na minha análise descritiva, por exemplo, a média, obviamente, ó, que está nessa região, ela tem uma tendência maior a acontecer. Porém, em algum momento eu vou fazer mais rápido e em algum momento eu vou demorar um pouco mais, tá? Isso é natural. Aí, olha só, eu vou pegar aqui, vou na setinha aqui ao lado, ó, e vou colocar estatística de distribuição e vou colocar aqui normal, tá? O que seria a minha normal? Obviamente, média de 25, né? E o desvio de 3, correto? Beleza. Vocês vão ver, eu vou simular aqui, ó. Vou programar essa simulação. Vamos pegar aqui, ó, das 8 horas start e vou pausar ela às 18, vamos assim dizer, ó. Às 18, tá? Às 18 horas. Eu vou começar a rodar. Vocês vão ver que basicamente quando é um processo só não vai ter uma grande diferença, mas vocês vão ver que esse aqui ele sempre vai trabalhar no mesmo ritmo e esse aqui ele vai, em alguns casos, demorar um pouco mais. Ó. Então vou resetar e vou rodar. Ó. Reparem que eu posso acelerar um pouquinho, ó lá. Ó. Reparem que sempre vai trabalhar no mesmo ritmo. Ó. Deixa eu colocar aqui no View Style, ó. Eu vou colocar as estatísticas. Ó. Outra coisa que eu quero fazer que eu não fiz aqui no modelo, deixa eu resetar, eu quero liberar a quantidade de ordens, porque aqui está numa curva exponencial, tá? Eu vou vir em Schedule, ou seja, programação, e vou ter um produto aqui, eu vou liberar 1000 itens, tá? Vai liberar 1000 itens de uma vez, tá? Mesma coisa aqui. Schedule, e vou colocar aqui 1000 também, né? 1000. Perfeito. Ó.
Vou só dar um reset e vou dar um executar. Então já liberou ali 1000 itens para serem processados. Reparem que, de certa forma, ó, se você conseguir visualizar, ó, existe uma diferença, né? Ó, já foi 6, aqui demorou um pouquinho mais, ó, 7, aí aqui depois 7, aqui 8. Reparem que há uma diferença, né? Nós estamos em 8 horas e 4 minutos, começamos a trabalhar agora, ó. Então deixa eu executar de uma forma mais rápida, até finalizar, vou executar aqui, ó. Não vai ter grandes diferenças, né? Se eu tiver uma perspectiva aqui, ó. Vamos esperar chegar. Vai terminar até antes do expediente, ó. Terminou, beleza. Mas vocês viram que quando eu coloco ela um pouco mais lenta, tem uma leve diferença. Só que qual que é o grande problema disso, né? Dificilmente você vai ter um processo produtivo em que você vai ter uma sequência só de atividades. Você vai ter 10 sequências de atividade, né? E essas variações vão interferindo ao longo do sistema, tá? Então, deixa eu fazer o seguinte, ó. Vou adiantar de novo, ó, 3, ó, aqui vai dar 4. Tem uma certa demora, né? Ó, 6, aqui vai dar 6 agora, ó. Deixa eu fazer o seguinte, então. Vamos implementar o sistema. Eu vou desconectar esses dois. Então, a letra Q, tá vendo aqui em cima, ó, vai desconectar. Então, Q, vou pressionar Q, esse com esse vai tirar a conexão. Q, esse com esse, com Q pressionado, tá? Vocês conseguem fazer o download aí do Flexim através do flexim.com.br, tá, pessoal? Eu só estou usando para exemplificar aqui, tá? Eu vou pegar aqui o Ctrl+C, Ctrl+V. Então, vou gerar esse aqui, né? Ctrl+V. Ou seja, eu vou ter 3 atividades sequências, onde eu vou trabalhar com a média. Sempre vai executar com 25 segundos, vamos assim dizer. Vou conectar novamente A, este com este, A, este com esse, A, este com esse. É a sequência de atividades, tá? E aí, eu vou pegar aqui agora, ó, esse aqui, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Reparem que eu estou trabalhando com a normal, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Olha só que legal. Aí, ó, vamos pegar aqui a conexão A, este com esse, este com esse, este com esse. Então, basicamente... Opa, peraí. Deixa eu só arrastar um pouquinho aqui. Deixa eu só arrastar um pouquinho para baixo para ficar melhor a gente visualizar, tá? Olha só que interessante. Então, para ficar um pouquinho mais fácil de visualizar. Agora, nós temos 3 sequências de atividade, né? Ou seja, eu já coloquei mais 2 atividades para cada linha de produção. Vou dar um reset, né? Sempre antes de executar, dar um reset. E eu vou executar. Eu estou executando, né? Se eu agilizar, olha só que interessante, né? Vou agilizar o meu processor aqui, ó. Vou acelerar a animação, né? Reparem que aqui já começa a ter uma certa diferencinha, ó. Vamos deixar o dia correr um pouco mais rápido, ó. Vamos correr se isso vai dar diferença lá no final do dia, né? Estou considerando das 8 horas às 16. Ó, reparem que já está começando a dar uma determinada diferença, ó. Ó, de um para outro, ó. Se eu acelerar, vamos acelerar. Quero saber o resultado final, né, do meu input ali, ó. Olha a diferença que já está começando a dar, né? Olha a diferença. Olha a diferença que está só aumentando, né? Olha só a diferença. Então vou acelerar até chegar ao final do dia mesmo, para a gente ver qual vai ser o resultado final da produção, né? Olha só, 923, 844. Aqui o tempo ele vai, vamos assim dizer, ele vai encerrar antes, né? Mas olha já a diferença, né? Eu vou conseguir cumprir todas as ordens com o tempo que eu coloquei aqui. Mas é só para vocês verem a diferença que dá, né? Aqui eu fiz 930 peças, aqui eu fiz 850. Isso acontece muito, tá, pessoal? As pessoas, elas vão fazer um projeto de simulação, aliás, desculpa, um projeto de capacidade, elas vão trabalhar com uma amostragem só, que é um engano muito grande, né? Ou através da média, e é um perigo muito grande, tá? Então por isso que a técnica de simulação é uma técnica aí que talvez dentro da sua empresa, se você tem possibilidade de usar,
tentem utilizar, tá vendo? Ó, então, a gente comprova que a variabilidade existe e que, de fato, né, isso interfere dentro do sistema produtivo. E aí, óbvio, o que eu poderia fazer? Até uma indicação deste livro, né? Uma indicação deste livro. Eu não vou trabalhar com a média de 25. Se eu não tenho capacidade de fazer um projeto de simulação, coloca 30, né? Por quê? De 25 para 30, você está trabalhando mais ou menos com 80%, 83,33% da capacidade, né? E isso aí, pessoal, vamos assim, fazer um benchmark, é um nível mundial, tá? A Toyota, ela trabalha basicamente dessa forma, tá? Programando 83,3% da sua capacidade de linha, tá? Baseado, óbvio, na média e no resultado aí que ela tem. Porque vai ter paradas de máquina, né? Vai ter falhas, vai ter falta de material, vai ter reposição do material, enfim. E aí você vai conseguir trabalhar de uma forma que você consegue liderar, né? E não vai criar tantos gargalos dentro da empresa e você vai ter formas de alterando essa programação conforme eu fui falando aí no vídeo. Se você gostou, mais uma vez, pessoal, deixa o like, compartilha esse vídeo, né? E vamos mostrar aí para as empresas brasileiras, né? Para as faculdades brasileiras, para as pessoas que querem trabalhar com a melhoria do desempenho dos nossos sistemas produtivos, essa técnica aí. E óbvio, para que mostrar a você a importância da estatística dentro da sua formação. Valeu, um abraço e até a próxima dica.